Graça e paz daquele que vive para todo sempre. O Evangelho é vida, meus irmãos. Nós estamos aqui no Desbloqueia. Desbloqueia o medo. Hoje nós vamos falar a respeito do medo. Nós percebemos que somos bloqueados muitas vezes. Nós temos bloqueios que nos impedem de falar, de ser e de agir como deveríamos falar, ser e agir, principalmente nas ações. Muitas vezes os bloqueios que nós herdamos nos paralisa hoje. Somos paralisados hoje por bloqueios que estão em nossa mente e em nossa alma, em nosso coração, em nossos sentimentos, emoções, pensamentos e raciocínios. Mas antes de falar do medo, nós precisamos falar da consciência e da inconsciência. Veja que a consciência é tudo aquilo que nós conhecemos, é tudo aquilo que nós temos a informação, que nós temos a ciência. Então daí nós temos o conhecimento. E quando nós temos o conhecimento, quando nós temos a informação, e essa informação e esse conhecimento é claro para nós, daí nós chamamos de consciência, de ter ciência de assuntos, de ter ciência de situações, de ambientes, etc, etc, etc. Mas também existe a inconsciência, e esse na frente de consciência é muito importante, porque esse é como se estivesse dizendo não consciente, certo? Então a inconsciência é não estar consciente. Daí nós vamos perceber que a primeira inconsciência, ela refere-se a coisas que nós não sabemos, não temos as informações sobre determinado assunto, sobre determinada situação, sobre determinado ambiente. Nós não temos a informação, não foi passado a nós, nós não aprendemos e por isso nós não temos dentro de nós, né, a consciência, e daí somos inconscientes com relação a tantos assuntos, a tantas coisas. No entanto, existe o segundo tipo de consciência que eu quero abordar aqui agora, que é a consciência, aquilo que nós não temos a informação revelada, não temos o conhecimento mental, no entanto, aquilo está presente no nosso inconsciente. Quando nós falamos de inconsciência, nós estamos querendo nos referir a um departamento da nossa mente que possui informações, mas essas informações por algum motivo estão ocultas. Essas informações estão em nossa mente, estão nos compartimentos da nossa cabeça. No entanto, por algum motivo, elas estão no escuro, elas não foram trazidas à consciência, à lembrança, à memória. Entende? A memória não consegue acessá-las. Essas informações estão lá, mas a memória não consegue acessá-las para trazer à tona a realidade daquelas informações que recebemos. Então nós temos essa memória, eu posso dizer, que está amortecida. A informação está lá, mas por algum motivo está coberto, está encoberto, tem um véu ali, tem um véu, tem uma separação, tem um bloqueio, tem uma muralha, um muro que nos impede de acessar aquela informação que está ali amortecida, adormecida, mas por estar amortecida e adormecida, não quer dizer que ela não está operando em nossa vida. Ao contrário, ainda que não conseguimos acessar pela memória e pela consciência, aquela informação que nós herdamos está ali e ela está regendo, ela está conduzindo aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós fazemos. Ou seja, nós estamos sendo conduzidos por essas informações sem que saibamos. Então veja que 1% nós somos conscientes, 1% nós estamos no consciente, nós vivemos o dia com 1% de consciência de tudo aquilo que nós estamos fazendo, mas 99% daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que somos,
nós estamos agindo no inconsciente, nós estamos agindo na programação, a qual nós somos programados por essas informações que estão separadas da consciência. Então veja que você está me vendo aqui agora e 1% eu estou fazendo isso 1% consciente. O que é consciente aqui agora nesse ensino? São as informações que eu estou te dando, que estão saindo do meu cérebro, porque eu estudei, porque eu fiquei trabalhando nessas informações, eu fiquei meditando. Daí, esse 1% é o que eu estou falando, as informações que estão saindo da minha mente, porque eu produzi um depósito dessas informações. Agora, 99% aqui, de resto, é tudo inconsciente. O meu tom de voz, a velocidade da voz, a altura que eu uso às vezes mais alta ou mais baixa, a eloquência, é tudo no inconsciente. Eu estou fazendo sem que eu pense que eu estou fazendo. A gesticulação das minhas mãos, a maneira que eu ando, a maneira que eu estou me transitando aqui, me locomovendo, é tudo no inconsciente. Eu não estou mandando informações ao meu cérebro para que ele possa conduzir o meu corpo do jeito que eu estou fazendo aqui. É inconsciente. Eu fui programado a ser desse jeito. Eu fui programado a ter essas ações, a gesticular a mão como estou fazendo, a movimentar minha cabeça como estou movimentando e usar o tom de voz que estou usando, a velocidade a qual estou usando. Ou seja, eu fui condicionado a isso e por isso eu faço isso na inconsciência. Então nós vivemos 99% na inconsciência, certo? Ou seja, o nosso corpo, os órgãos internos, eles trabalham na inconsciência. Nós não precisamos ficar mandando comando para o rim filtrar água. Nós não precisamos ficar mandando comando para o coração bombear o sangue. Nós não precisamos ficar mandando comando ao pulmão para que ele distribua ar ao nosso sangue. Não, nós não precisamos, eles trabalham sozinhos. Eles foram programados a fazer isso. Agora, no que é aspecto externo, nós também trabalhamos no programado, no inconsciente. Nós piscamos várias vezes por segundo e nós não ficamos dando comando para que o nosso cérebro mande as nossas pálpebras piscar. Certo? Nós respiramos também inconscientemente, nós não ficamos mandando comando, respira, nós não ficamos pensando em respirar, nós estamos respirando de maneira natural e todo o nosso corpo ele responde a comandos inconscientes, a programações. Então, posto tudo isso, eu quero que você entenda que 99% do que somos, nós somos na inconsciência. Se o corpo ele está mostrando tão claramente, se o corpo está deixando tão claro para nós, nesses exemplos, que ele trabalha na inconsciência, é óbvio que há muitas coisas mentais e emocionais, sentimentais, espirituais, que são inconscientes em nós. Então daí nós precisamos pegar os primeiros entendimentos. Se o corpo, que é o físico, ele age, ele trabalha 99% na inconsciência, é óbvio que a nossa alma também processa-se de igual maneira. Ela foi programada, ela foi condicionada, certo, a ser o que ela é. E assim como nós não percebemos, aqui que está o negócio, assim como nós não percebemos as nossas atitudes que temos com o corpo, nossa maneira de ser, nossa maneira de olhar, nossa maneira de nos comportar na face, nas expressões, nas palavras, no jeito, no gesto, na personalidade externada pelo nosso corpo. Nós não percebemos, 99% do que somos não notamos, são as pessoas de fora que percebem nossos comportamentos, nossas atitudes, nossas manias, nossos vícios, nossos jeitos. E agora imagina que muito dessas maneiras de se comportar, elas estão sendo derivadas, elas têm a fonte em pensamentos programados, em sentimentos programados, em raciocínios programados, que foram programados, ou seja,
nós estamos tendo comportamentos e não percebemos que estamos tendo. Nós falamos coisas que, devido à nossa inconsciência, já acostumamos e não percebemos. Nós reagimos e agimos diante de circunstâncias diversas, de maneiras diversas, na inconsciência. Ou seja, há algumas informações que estão lá no nosso inconsciente, está nos fazendo agir como agimos, pensar como pensamos, sentir o que sentimos, nos emocionar como nos emocionamos. E nós não percebemos, nós não notamos. Daí ser o problema, que quando alguém diz assim, você tem o medo, você diz, não, eu não tenho medo, porque está tão programado o medo em nós, é inconsciente, nós não notamos, nós não percebemos, não há clareza em nós, porque assim como se alguém disser algum vício que nós temos do corpo, nós falamos, não, eu não sou assim. Já aconteceu isso muito comigo, pregando a palavra, eu era muito mais agitado do que sou hoje, eu andava para um lado para o outro muito rápido. Uma mulher disse assim, você anda muito de um lado para o outro, dificulta prestar atenção, porque eu tive que ficar olhando para um lado, ficar olhando para o outro, parecia um jogo de tênis, então acabou me dando tontura, teve horas. E eu pensei, não, mas eu não me movimento tanto assim. Eu sabia que me movimentava muito, eu sabia que eu andava muito de um lado para o outro, mas não no nível que ela me disse. Daí começamos a gravar os estudos, os ensinos, as pregações, e eu começava a andar a tal nível de sair da esfera da filmagem, do ângulo da filmagem, numa velocidade muito grande. E aí eu percebi que eu andava muito rápido mesmo e atrapalhava até o entendimento das pessoas. Olha só, para mim não, para mim eu andava, mas não tanto. Então eu quero pegar esse exemplo físico, de uma coisa física, e pensar com vocês no espiritual e no emocional, no mental. Quantas vezes nós não estamos percebendo coisas que estamos tendo e fazendo? As pessoas chegam em nós e dizem assim, você está fazendo isso, você tem esse tipo de sentimento, você está tendo esse tipo de atitude, e nós falamos, não, eu não sou assim. É esse o sentido do bloqueio. É você ser, é você ter, é você fazer e ser tão oculto, tão subliminar, tão inconsciente, que mesmo você fazendo, você diz, não, eu não faço. Mesmo você tendo, você diz, não, eu não tenho. Mesmo você agindo, você diz, não, eu não agi assim. Daí eu quero que Jesus disse assim, que a gente precisa ser como criança. Você precisa ser como criança. Você precisa pegar. Você precisa entender, você precisa ser humilde. E começar a vasculhar e perceber e notar o que você está fazendo por inconsciência, os sentimentos que você tem tido inconscientemente, que tem te levado a agir como você age, a falar como você fala. Os pensamentos que tem em você, que você pensa que você não tem, mas você tem, e você está fazendo, você está falando, você está sentindo, porque você pensa do jeito que você pensa, e quando você é confrontado, você diz assim, mas eu não penso assim, inconsciente. Então veja, que nós estamos falando então da consciência e da inconsciência, certo? 1% do que nós somos é consciente, nós estamos fazendo consciente todos os dias, mas 99% do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito é inconsciente. Nós somos um espírito, nós temos uma alma, nós moramos em um corpo. Agora, esse trabalhar da consciência e da inconsciência é muito importante a gente entender que nós somos um espírito, nós temos uma alma, nós moramos num corpo. Esse é o primeiro entendimento para ter um domínio, é entender o que você é um espírito, é entender o que você tem uma alma e você entender onde você mora. O corpo é só o lugar que você mora. Daí você não vai se confundir, dizer eu sou uma alma, eu sou emoções, sentimentos, pensamentos e raciocínios. Não, você tem isso, você não é isso. Daí você não se confundir com desejos e vontades do seu corpo e você dizer assim, eu sou esse corpo. Não, você só mora nele.
Esse é um entendimento tão forte, meus irmãos, o qual as pessoas deixam passar, porque elas não classificam como importante entender o que nós somos, o que nós temos e onde nós moramos. Mas essas três informações são de um poderio extraordinário para que a gente possa começar a dominar a nossa própria vida. Então nós vamos entrar num compartimento agora da nossa alma, que é a mente. Ou seja, a mente com todos os seus comportamentos, com todos os seus compartimentos, com todas as suas áreas, faz parte da alma, assim como sentimentos e emoções fazem parte da alma. Então a mente, o negócio de consciência, inconsciência, a mente está muito ligada, interligada a ter consciência, a ter informações que são reveladas para nós, as quais nós sabemos, e informações que tem ali, as quais nós não sabemos. Então, nós vamos falar de uma mente condicionada. O que seria uma mente condicionada? Veja, se a gente for classificar a mente, a gente vai falar de pensamentos, nós vamos falar de consciência, de inconsciência, de memória, nós vamos falar de raciocínio, nós vamos falar de inteligência, certo? Muitas coisas que há na mente. Mas o que é uma mente, então, dentro de todas essas áreas da mente, que seria uma mente condicionada? Então, número 1, uma mente condicionada, número 1, é uma mente cheia de condições. São condições que estão dentro da nossa cabeça. Já diz condicionada, que tem condições foram colocadas ali, são pré-determinadas, certo? Então, uma mente condicionada é uma mente que foi colocada condições para ela pensar daquele jeito, para ela lembrar daquele jeito, para ela raciocinar daquele jeito, para ela ter a inteligência que ela tem daquela forma, para ela ter uma visão de mundo daquele jeito que foi colocado naquela mente. Então é uma mente condicionada, é uma mente que foi colocada condições para ela, e através dessas condições que foi dada a essa mente desde a infância, essas condições levam a pessoa a ver o mundo como ela vê, a enxergar a respeito de vários assuntos como ela enxerga, sobre dinheiro, sobre sexo, sobre religião, sobre espiritualidade, sobre família, sobre papel de homem, papel de mulher na família, sobre filhos, sobre emprego, sobre patrão, sobre submissão, sobre autoridade, certo? Sobre conquistas, patrimônios, heranças, sobre diversão, entretenimento, sobre cheiro, cor, sabor. Então foi colocado condições, é uma mente condicionada. 2, uma mente cheia de opiniões já formada. Então, uma mente condicionada é uma mente que tem essas condições. Dentro dessas condições, existem as opiniões que foram colocadas ali, que foram formatadas ali naquela mente. São opiniões, certo? Que nos faz julgar as coisas como julgamos, condenar as coisas como condenamos e absolver as coisas como absolvemos, certo? Então, são opiniões que foi formulada, foi colocada essas opiniões. A gente vê muitas vezes assim, eu tenho essa opinião em relação a esse assunto. E então a gente acha que a nossa consciência está dizendo assim, eu tenho essa opinião no que se refere a esse assunto, mas talvez essa opinião que nós falamos que é nossa, ela não é nossa, ela é de alguém que passou por nossa vida e formatou aquela opinião na nossa mente, e aquela opinião não é a nossa opinião, é a opinião de alguma autoridade que passou pela nossa vida, e essa autoridade implantou por meio da sua influência sobre nós aquela opinião. Então pais colocaram opinião em nós, professores colocaram opinião em nós, amigos colocaram, a mídia, a cultura colocou em nós, a música colocou em nós, o sistema desse mundo colocou em nós opiniões, e a gente diz, é minha opinião, mas aquela opinião que você diz ser tua, na verdade é uma opinião que foi dada para você por meio de alguma coisa que aconteceu e você passou a se formar
naquela opinião, e aí você pode julgar, você pode condenar, você pode gostar, você pode não gostar, você pode rejeitar, você pode aceitar, porque alguém influente e alguma influência, seja uma pessoa, ou seja um meio, um veículo de comunicação, implantou, formatou na sua mente aquela opinião. Então, em terceiro lugar, uma mente condicionada é uma mente programada. Então vamos pegar esse gatilho de uma mente programada, certo? Ou seja, uma programação para a gente ser o que somos, para pensarmos como pensamos, para fazer o que estamos fazendo. Uma mente que foi programada, igual um robô que se programa para ele ter aquele tipo de comportamento, para ele ter aquele tipo de habilidade. Foi programado, computador programado. Nós fomos programados a ser o que somos, a fazer o que fazemos e a ter o que temos. Há uma programação, isso é uma mente que tem condições. Nessas condições existe uma programação de vida, uma programação de hábitos, uma programação de costumes, uma programação de comportamentos, de reações diante de circunstâncias e situações. Essa programação está definindo como nós enxergamos a nossa cosmovisão em relação a tudo e a todos. Então veja que é muito importante a gente pegar essas informações, porque daí nós vamos chegar à conclusão de que quase tudo que nós somos foi herança de condições, de opiniões e de programação que nós herdamos de outras pessoas, da cultura, das mídias, dos ícones, de tudo aquilo que a gente admira. A gente vai pegando e vai se programando de acordo com a influência que pessoas, que visões e audições têm. O que nós ouvimos e o que nós vemos condicionou nossa cabeça. O que nós vimos, enxergamos, o que nós ouvimos, condicionou nossa mente a ser o que ela é e trouxe para nós a opinião que temos e formatou nossa mente, programou para a gente agir de acordo com aquilo que a gente principalmente ouviu e viu. Então daí a gente vamos entrar agora aqui na parte das escrituras, certo? Nós já entendemos esse negócio da mente condicionada, de consciência, de inconsciência, de 1% consciente, 99% inconsciente, e esse 99% rege a nossa vida. Daí a gente achar que nós não estamos fazendo, ou que não estamos tendo, ou que não estamos falando, e ser, porque nós fomos formatados, configurados a ser o que nós estamos sendo. E nós vamos entrar então rapidamente em algo espiritual. De acordo com Gênesis, Deus diz que se o homem comesse do conhecimento do bem e do mal, certamente ele morreria. O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja, informações do que é bom, informações do que é mal. O que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? Olha só, a palavra conhecimento aí, ela devia ser um pouco analisada. Conhecimento aí se refere a informações. O que são informações? Informações são condições, informações são opiniões, informações são programações. Então essa árvore tinha simplesmente dentro dela, tinha condições de vida, tinha opiniões de vida e tinha programação de vida para viver. Então olha como que é tão importante entender o que é conhecimento. Certo? É uma árvore que tem conhecimento. Onde o homem caiu? O homem caiu no conhecimento. Por quê? Porque a mente dele foi condicionada. A mente dele recebeu condições que estavam desprovidas da mente de Deus. E aí o homem recebeu opiniões, e essas opiniões estavam separadas. A morte teologicamente significa separação. Então são condições separadas de Deus, da vida de Deus, são opiniões
separadas da vida de Deus, e é uma programação de vida para a gente viver o nosso dia a dia, o nosso respirar, as nossas ações, nossas condutas, nossas palavras, nossos relacionamentos, nossas conquistas, separado de Deus. Então é uma programação separada de Deus. Deus tem uma programação, e a árvore do conhecimento do bem e do mal tinha outra programação, por isso que Deus falou, certamente morrerá, separado de Deus. Então está separado de Deus. Então são opiniões, Deus tem suas opiniões, e aí a árvore do conhecimento do bem e do mal são opiniões separadas, opiniões de morte, opiniões de vida, condições de morte, programação de vida, programação de morte. Então daí a nossa mente ser condicionada já desde o ventre. O pecado quer dizer errar o alvo. Olha só, o pecado quer dizer errar o alvo. Desde criança nós recebemos a herança de errar o alvo. Qual que é o alvo? O alvo é condições divinas para viver. O alvo é, certo? Opiniões divinas para viver. O alvo é programação divina para viver. O que é errar o alvo? O pecado é errar o alvo. Nós já recebemos a herança de errar o alvo desde o ventre. Então, o que é? Condições fora da condição original, certo? Opiniões fora das condições originais de Deus, certo? E uma programação separada da programação original de Deus. É como se aqui desse lado, né, houvesse o manual da vida, a mente da vida, as opiniões da vida, as condições da vida, a programação da vida, e nós decidíssemos viver fora do manual, como se nós tivéssemos um carro, estivesse ali a informação 32 libras no pneu, e nós colocássemos 16, e nós pensamos que vai rodar ali, vai ter a mesma potência, a mesma capacitação de uso o carro se a gente colocar 16 libras. Aí está lá 400 quilos de peso no veículo, e a gente pensa assim, vamos pôr 1.600 e nós vamos ter o mesmo desenvolvimento, a mesma performance. Então é isso que é pecado, é errar o alvo, é transgredir. Nós já recebemos então essa mente condicionada por informações, cheia de condições, cheia de opiniões, cheia de programações separadas de Deus. Veja como essa informação é valiosa. Então nós já nascemos no negativo, certo? Com uma mente condicionada. Agora, olha só, nós precisamos então entender que Deus falou, né, para Adão, se você comer, certamente você morrerá. Morrer, teologicamente, é diferente de morrer biologicamente. Biologicamente é deixar de existir, certo? Teologicamente é se separar. A morte espiritual. A morte espiritual estava na árvore de conhecimento. É um conhecimento, são informações que condicionam a nossa mente a se separar da vida. Então veja, todos nós estamos nos separando de viver todos os dias, porque nós estamos todos os dias chegando mais perto de morrer fisicamente. Você consegue entender? Então, a primeira informação é que a nossa mente, ela recebeu informações que nos separa do plano original. Então nós já somos configurados desde o ventre a viver em condições, em opiniões e programações separadas do original, separadas do Criador, separadas do eterno e da eternidade. Nós temos informações que estão nos ligando ao temporal e à morte. Olha só, então como que é o bloqueio, os bloqueios então, eles começam, onde começam esses bloqueios? Onde começa os impedimentos à vida? Começa no ventre, começa ali, desde o ventre, certo? E então, a gente já herda essa natureza
de informações que nos faz errar o alvo. O que é o conhecimento do bem e do mal? São informações que são chamadas de pecado. E o que é o pecado? É errar o alvo. Nós recebemos informações que vai nos levar a errar o alvo. Você consegue entender? Informações que nos faz errar o alvo. E quando nós erramos o alvo, nós gastamos energia. Quando nós gastamos a energia, nós estamos nos enfraquecendo. E é isso que tem acontecido com o ser humano. Ele erra o alvo, ele se enfraquece, ele vai se separando, ele vai morrendo a cada dia. Então, o pecado é errar o alvo e gastar energia desnecessária, certo? Vamos dar um exemplo aqui para você entender o que é isso. Digamos que nós temos que cortar uma árvore. Qual é a ferramenta para nós cortarmos uma árvore? Vamos dar o exemplo aqui, um machado ou uma serra elétrica. O machado vai custar um pouco mais, a serra elétrica vai ser mais rápido. Mas o que é o pecado? O que é errar o alvo e gastar energia? É você, então, pegar um martelo e começar a bater naquela árvore, bater numa árvore de um tronco grosso, achando que essa árvore vai cair. Então você vai estar batendo ali naquela árvore, batendo, e aquela árvore não vai cair, você vai estar gastando energia, você está errado. Você está fazendo a coisa errada, isso está fazendo você gastar energia, você não vai ter resultado nenhum. Você não vai ter resultado absolutamente, e você está gastando energia, e você está gastando saúde ali, você está gastando energia mental ali, você está gastando inteligência ali, você está gastando vida ali, e se você continuar nesse projeto, você vai morrer, e você não vai conseguir. E se você um dia conseguir derrubar uma árvore com um martelo, isso vai levar anos, mas com um machado, ou com uma serra elétrica, você vai demorar minutos para derrubar a mesma árvore. Então o pecado é errar o alvo nesse aspecto, de gastar tanta energia numa coisa desnecessária. Então, e essa energia te faz você ficar bloqueado, te faz você morrer, se separar do plano original de Deus, certo? Então olha que doideira que eu estou ensinando aqui. Então essa informação precisa ficar fixada em nós, que essa árvore de conhecimento, ela é a causadora, geradora de bloqueios inconscientes, porque nós já herdamos isso. São bloqueios inconscientes. Então, está pontuado isso. Agora, olha só. Diz no livro de Gênesis, no capítulo 2, né? Que se você comer dessa árvore, no 2,17, você certamente morrerá, você vai se separar do plano original, da eternidade de Deus, que você está errando o alvo. São informações. O homem comeu. Então são informações, né? Conhecimento do bem e do mal. Então veja, há uma dicotomia aqui, né? Bem e mal. São duas coisas. Duas vertentes, dois caminhos de informações. Dois caminhos de informações. Bem e mal. No entanto, uma coisa que sempre me assustou é que bem e mal estão no mesmo lugar. As informações do que é bom e do que é mal estão inseridas, alojadas num único fruto. Não é assim, ó, tem o fruto do bem e aí tem o fruto do mal. Você escolhe lá na árvore, o branco é o bem, o negro é o mal, o verde é o bem, o vermelho é o mal. Não importa a cor, só estou diferenciando. Não, o bem e o mal estão no mesmo lugar. Então, só por esse entendimento de ser algo que está no mesmo lugar, nem bem e nem mal significa alguma coisa boa. Então nós precisamos pontuar isso, que nem o bem, nem o mal, ou seja, essas informações, essas codificações, esses códigos, né, esses códigos de vida, de programação de vida, de opiniões, de condições, não são bons, porque o que é bom não pode estar junto do que é mal, o que é bem não pode estar junto do que é mal, certo?
Não pode sair de uma mesma fonte água doce e água salgada. Não é verdade? Não pode, não procede da mesma fonte, os dois. Então, a gente chega à conclusão que se tem o mal, esse bem não é bem também. Esse bem é um mal, certo? Então, fica pontuado isso. Segundo, quando a gente lê o capítulo da criação, que é o capítulo 1 e o capítulo 2, a gente vai ver que Deus foi, haja luz, e viu Deus que era bom. Então você viu, Deus criou tudo que é bom. Então o bom de Deus não estava junto ali, dentro daquele fruto. Era um outro tipo de bem aquele lá. O bom verdadeiro é o bom do Criador, que ele revela na criação. Então a natureza mostra essa coisa boa, essa bondade visual, né? O emocional, o sentimental, o físico, o tato. A gente sente a bondade na natureza, nas coisas criadas. E em todos os dias Deus falou, e viu Deus que era bom. Quando criou o homem, viu Deus que era muito bom. Então Deus já tinha criado coisas boas. Então o conceito de bom, de ser bom, já existia antes do fruto, da ingerência do fruto, do conhecimento do bem e do mal. Olha só, outra pontuação. Então, nós estamos pontuando que não pode ser uma coisa boa porque bem e mal não estão, e que Deus já tinha dado o conceito do que é bom na criação. Outra coisa também, assim, pontuada para a gente poder ligar aqui e pegar, certo? Então, vamos lá. Então, é o bem e o mal. Então, a gente já sabe que esse bem aí não é bem de bom de criação do Criador. É um bem, como eu disse, separado. Esse bem aí é um bem separado das condições da eternidade, do plano original, certo? É um bem separado das opiniões do plano original, e é um bem, é uma programação de coisas boas ou de bem que é separado do plano original. Então, se é separado, morte. Separado, grava, morte, é separado. Então esse bem, ele é separado do que é o plano original, o plano do Criador para a criatura, para as coisas criadas. Então esse bem aí, essa informação, não é uma boa informação no aspecto do plano original, é uma boa informação no aspecto do fruto, de ser uma informação que havia dentro desse fruto. Então, gente, o mundo foi criado, o mundo foi criado quando o homem comeu da informação, do conhecimento do bem e do mal. O mundo, o sistema social, esse enfeite social, ele foi elaborado, o cosmos no grego, né? E aí o cosmos no grego fala desse enfeite, esse enfeite de bom, esse enfeite de mal, essas coisas que são boas, essas coisas que são más, separadas do propósito, do projeto original. Ele foi criado ali quando Adão comeu. Então o mundo, ele foi criado ali. Então o pai do mundo é essa informação do que é bom, do que é mal. Então, posto isso, o mundo é criação dessa árvore. Então, o mundo, o que tem no mundo, tem em nós. São gêmeos, certo? O que tem lá no mundo foi criado fora de nós. O sistema social está fora de nós, mas porque as pessoas se atraem por esse sistema social? Porque esse sistema social, ele tem tudo aquilo que tem dentro de nós. Então ele foi criado fora de nós, esse sistema social, para atrair o que tem dentro de nós. As condições, as ideias, as formatações, as programações de vida, para a gente poder ser atraído pelo mundo. Então o que tem no mundo tem na nossa carne, tem no nosso corpo, e daí nós precisamos tratar isso, porque nós somos atraídos pelo mundo. Ficou pontuado? Então o mundo é o sistema social, regido pelo diabo. É a regência do diabo. O que tem no mundo? Jesus falou, João falou, não ame o mundo. Tem o pecado, ou seja, separação, errar o alvo, pecado. Olha só como que é fácil, errar o alvo e gastar energia
com a programação, com a condição e com a opinião errada. Esse é o mundo, certo? É dentro desse mundo que é regido pelo diabo. O diabo é o príncipe desse mundo, então esse sistema social ele é regido pelo mundo e ele tem o pecado nele. Veja, a gente está falando do diabo já, do mundo, dentro do mundo, o pecado, né? O pecado original criou esse mundo e a atratividade desse pecado é os pecados da carne, os pecados que são gerados pela carne, né? Então a gente vê que a gente já vê aí, né? O diabo, o mundo e a carne num bolo só. E tudo isso, né? Tem a ver conosco, tem a ver com a nossa maneira de agir, com a nossa maneira de proceder, com a nossa maneira de falar, porque nós herdamos. Veja, você consegue entender que nós herdamos uma mente do conhecimento do bem e do mal, de informações do bem e do mal. E nós estamos vivendo em um mundo que, olha só, é regido por conhecimento de bem e de mal. Então, famílias regidas por conhecimento de bem e de mal. Escolas, professores regidos, empregos regidos, riquezas regidas, valores e princípios regidos por conhecimento de bem e de mal. Nós estamos inseridos nesse contexto de ser conduzidos por informações de bem e de mal, nos distanciando cada vez mais do propósito original, do propósito eterno, da mente eterna, da mente perfeita. Pegou? Então, nós vamos voltar aqui para o bem. O que seria o bem? O bem seria a religião. Nós somos religiosos de uma forma ou de outra, até o ateu, porque o ateu começa a defender tanto o ateísmo e começa a atacar tanto religiões que ele passa a ter a sua própria religião. Não tem como escapar, é conceitos que não se escapam. Nós todos somos religiosos, ou nós temos religiosidade conosco mesmo, no caso o ateísmo, crê em si mesmo, ou nós cremos em alguma coisa e essa maneira, essa forma, ela é herdada por informações do bem. Religião é a informação do bem que tinha nesse fruto. Daí você vai voltar à informação que eu dei. Esse bem é bom? Não. Religião é bom? Não. Religião é tão má quanto o mal. Você pegou que a religião, ela é tão má, ela é 50% má, como o mal é 50% mal que está no fruto. Ou você pode dizer, é 100% má, como 100% mal é o mal do fruto. Os dois são 100% mesmo nível, mesma proporção. A religião não é coisa boa. A religião é o esforço do homem de tentar se ligar a Deus por meio de obras morais, por meio de listas dogmáticas elaboradas por sistemas humanos piedosos, e esses sistemas humanos piedosos de alguma forma tenta se achegar ao Criador, ao seu Deus, por meio de sacrifícios, por meio de penitências, por meio de trocas, por meio de barganhas, por meio de negócios, por meio de comércio, por meio de dar para receber, de receber para dar. E esse sistema religioso baseado no homem aqui de baixo tentar subir e alcançar Deus por suas obras é um sistema do bem. Antes do pecado, o homem não precisava fazer nada para ter contato com Deus. Deus aparecia para ele no jardim e os dois tinham contato. Não tinha nenhuma obra religiosa, porque havia uma programação de vida para Adão.
E Adão vivia essa programação de vida. O homem não fazia nada para prosperar. Ele simplesmente estava no lugar mais próspero que existia na face da terra. A terra já era riquíssima, mas ele estava num lugar chamado Éden, que já fala Jardim das Delícias. Esse lugar tinha ouro em abundância, tinha um cheiro maravilhoso, tinha pedras preciosas, tinha árvores de toda a espécie, tinha comida, suprimento para tudo. Tinha um rio se dividia em 4 braços. Era uma terra que, meu Deus, riquíssima. O homem não precisava fazer nada para ser rico. Ele nasceu num lugar rico, era o propósito original de Deus. O homem caiu e virou para esse lado aqui, para a religião. Daí, para ele ser aceito, ele tem que fazer penitências, votos, orações, sacrifícios. Ele tem que ser uma boa pessoa, ele tem que fazer boas obras para ele ser aceito. Então é dele subindo, tentando encontrar Deus, religar a religião, né? Você tentar se ligar. Para ser próspero, o homem tem que fazer votos, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ser bonzinho, tem que ser legal, religando. Aqui não, aqui tudo já era pronto, já era feito, já era consumado, concretizado. E o homem acordou nesse lugar de riqueza. Aqui não, o homem tem que buscar. Veja que a religião está baseada em busca. Então olha a condição, veja as condições que nós recebemos da religiosidade para chegar até Deus. Vamos quebrar esses bloqueios que são religiosos. Qualquer coisa em você. Pastor, como que eu sei que eu sou religioso? Vamos quebrar o bloqueio da religião. É simples. Você se percebe assim, eu preciso buscar para ter mais de Deus. Você não pensa que você tem mais de Deus porque você está no Éden, você está em Cristo. Não, você vem desse lado aqui e você diz assim, eu preciso buscar para ter mais de Deus. Então você está no bem. Aqui você é rico, você é perfeito, você é pleno. Aqui você fala, o que eu tenho que fazer para prosperar? O que eu tenho que fazer para Deus me abençoar, me dar uma bênção? Eu estou na maldição, deve ter uma macumba na minha vida, deve ter um feitiço na minha vida, deve ter muita inveja na minha vida. E eu preciso quebrar isso, eu preciso ir fazer alguma coisa. O que eu preciso fazer? Religião, quebra esse condicionamento. Aqui não, no sistema original, não, você é próspero, você tem o ouro, você tem a prata, você tem o perfume, você tem as riquezas insondáveis de Cristo, você está vivendo um evangelho vivo, você voltou à programação original. Então aqui você se declara rico, você se declara próspero, você se declara cheio de saúde, você se declara pleno desse lado aqui você diz assim, eu tenho tudo em Cristo, o Éden é Cristo em mim. Desse lado aqui não, você não tem e você tem que buscar. E você vai na igreja religiosa, é a campanha dos 7 dias do gigante, para quebrar o gigante, para passar a muralha, para abrir a porta. E aí você faz. O ano que vem você tem que fazer de novo. O ano que vem você tem que fazer mais uma vez. E aí você fala assim, nossa, eu preciso receber alguma coisa. Aí você recebe qualquer uma coisinha. E aí você diz, é isso, essa é a campanha. Desse lado aqui não tem campanha. Desse lado aqui não tem voltas para ser dada em Jericó. Desse lado aqui não tem você não ter. Você assume o que você é em Cristo. E você tem em Cristo, então você voltou à programação original. Veja, condições da religiosidade em nossa cabeça, opiniões religiosas. Eu vejo que Deus, Ele é assim. Eu vejo que Deus, Ele pesa a mão. Eu vejo que Deus, Ele vai fazer fulano se dar mal. Eu vejo, a religião não admite o amor, né? Eu vejo que Deus tem que pesar a mão sobre fulano, sobre Beltrano. Se você está assim é porque você está em pecado. Você não prospera porque você está em pecado, você está errado, você está fora da vontade de Deus, você não está fazendo a coisa certa. A religião é sobre você tentando chegar, certo? Olha só, a condição em Cristo, né? A opinião em Cristo. Eu sou tudo aquilo que Cristo disse que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que Cristo disse que eu tenho. Eu posso tudo aquilo que Cristo disse que eu posso. Então, desse lado aqui, está quebrado o bloqueio da religião que nós herdamos. Certo? Nós herdamos. E a programação de vida do bem, religiosamente, é um bem. Então é boas obras, é boas ações, mas não porque você é bom, para você ser aceito, para você ser abençoado, é troca. Então você dá a cesta básica, você dá alguma coisa para alguém, você fala assim, eu sou bom. Olha, as pessoas religiosas falam assim, eu não sei por que está acontecendo isso na minha vida, eu sou tão bom.
Eu não faço nada para ninguém. Olha o bloqueio da religião. Eu não faço nada para ninguém. Eu não mato. Eu vejo tanta gente ruim, tendo mais que eu, prosperando. Religião falando na sua boca. Você foi configurado, você foi programado. Você tem uma programação religiosa para sempre, quando você não tiver, você olhar para alguém que você acha que é pior que você, e esse alguém ter, e você ficar com os porquês. Aí você chega à conclusão: eu preciso buscar mais, preciso entender. Religiosidade. Aí você vai nessas igrejas religiosas, eles te rapam, eles te roubam, eles tiram o seu dinheiro, porque eles tiram tudo que você tem. E você não dá porque você ama Jesus, você dá por causa de negócio, você dá por causa de ganância, você dá por causa de olho grande em coisas que você quer ter. E aí você é roubado, você merece ser roubado, porque você é religioso. E você tem a ganância dentro de você. E aí você encontra líderes gananciosos. E todo líder ganancioso vai atrair gananciosos. Mas o líder, ele é mais sagaz. Então ele vai ficar rico. E você vai ficar pobre. Religiosidade. Agora, a programação de vida é que Cristo é pleno e você está em Cristo, você é pleno. É que se você for dar alguma coisa para alguém, você não dá no ponto de partida de ser abençoado, você dá no ponto de partida de ser abençoado. É diferente, não é você estar com os pés na base, você está com os pés na rocha, você já é, e por você ser, você faz. Aqui não, você não é, você está fazendo para ser na religião. Aqui não, aqui você é. E o que fez você ser? Cristo não é sobre você. A religião, ela faz você aqui buscar de baixo para cima. Você tem que subir a escada. Agora aqui no reino de Deus, na mente configurada do reino, a mente de Cristo, então você parte do ponto de cima. Jesus veio, te colocou assentado nas regiões celestiais. Você está assentado com Cristo. E aí você vem na terra e você age de acordo com o seu posicionamento. Então olha só, a programação de vida aqui é diferente da programação de vida aqui. A programação de vida aqui é baseado na árvore do conhecimento do bem. Agora aqui é baseado na árvore da vida. Aqui é a mente do mundo, é a mente mundana. Aqui é a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Mas vós tendes a mente de Cristo. Isso aqui, se você conseguir desbloquear esse negócio da religião sobre a tua vida, eu vou dar um conselho para você que é religioso, para você que está na igreja evangélica há mais de 10 anos. Você é religioso. Você precisa estudar religiosidade, você precisa estudar religiosidade, porque você precisa quebrar porque a religiosidade não admite prosperidade, não admite liberdade, não admite amor. A religiosidade, ela trabalha com miséria, com penitência, com sacrifício. A religiosidade trabalha com condenação, com culpa, com medo, com pecado. Não tem como, a religiosidade não trabalha com liberdade, te aprisiona numa caixa quadrada, você não consegue sair, com medo, porque o medo, ele está muito ligado à religiosidade. Agora aqui o reino, ele trabalha com liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Trabalha com liberdade, não trabalha com medo, trabalha com amor. Você não faz as coisas certas porque você tem medo de ir para o inferno, você tem medo de maldição, você tem medo do diabo te pegar. Você faz as coisas porque você ama, ele te amou, e você ama ele depois porque você recebeu o amor dele. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. O reino não trabalha com condenação, o reino trabalha com salvação. O reino não trabalha com pecado, o reino trabalha com Cristo. Cristo é a nossa vida, não o pecado. Considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo. Romanos 6:11. Então veja, é muito importante que quebremos, que despedacemos, que deixemos anulado, quebrado, destruído todas as coisas religiosas, certo? Então veja que esse bem é a religião. Vamos pontuar mais uma coisa assim que eu queria falar com os cristãos. Os cristãos acham que não são religiosos, mas essa igreja atual, nós temos passado por tantas ondas de cristianismo, né?
Nós pegamos lá o tradicional, do tradicional pentecostal, o pentecostal clássico, o pentecostal mais moderado, o neopentecostal, certo? E agora nós estamos com essa onda dessas igrejas liberais, inclusivas, essas igrejas que estão configurando o evangelho de uma maneira diferente. Isso tudo é religião. É tudo religiosidade, porque é tudo baseada no você não tem, você busca para ter. O reino você se tornou em Cristo, você tem e glória a Deus, você pode fazer. Primeiro Ele te dá para você fazer. Aqui não, aqui você dá para receber. Aqui não, aqui você recebe para dar. O reino é receber para dar. Então é muito importante a gente entender, nós os cristãos, que nós somos o povo mais doido da terra, porque nós somos religiosos e Jesus não nos chamou para viver religião, Deus não nos chamou para viver campanha, Deus não nos chamou para ficar aí na igreja atrás de revelagens do teu futuro, do teu passado. Você tem macumba, você morreu, você não está na árvore da vida, você não está na árvore do conhecimento do bem e do mal, você está em Cristo, você foi transportado do reino das trevas, porque religião é reino das trevas. Colossenses 1,13, você foi transportado desse sistema de troca do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você foi transportado então das trevas para a luz, você foi transportado do medo para o reino do Filho do seu amor. Você foi transportado de ser vazio para um lugar que é pleno. Você foi transportado de um lugar de busca para um lugar de plenitude. Meu Deus, quebrando as condições da religião na nossa cabeça, quebrando as opiniões da religião na nossa cabeça, quebrando a programação religiosa que nós herdamos na nossa cabeça. Então veja que é muito importante a gente pontuar que o cristianismo virou religião. E o cristianismo não é religião, o cristianismo é ser discípulo de Cristo. Olha só, eu vou dizer para você, vou definir numa frase o que é o cristianismo. É gente que foi transportada de Adão. Foi isso que significa igreja, a eclésia, tirados para fora de Adão, colocados em Cristo, para viver Cristo. Então, todo mundo se tornou uma igreja, foi tirado de Adão, do mundo, da árvore do conhecimento do bem e do mal, foi colocado na árvore da vida, foi tirado do mundo, foi colocado no corpo de Cristo, se tornou um filho. Então nós somos filhos de Deus, nós somos filhos, nós servimos, somos filhos que servem, certo? Nós aqui éramos servos primeiro, escravos da religião. Aqui não, aqui nós somos filhos e por meio da base de filiação nós servimos. Aqui nós servíamos nos moldes religiosos, nós tínhamos um molde, uma formatação, uma forma religiosa de penitência, de obras mortas, de filosofias, de ideias humanas, de conceitos humanos, de justiça, do que é certo, do que é errado, bem e mal, luz e trevas, sabe, essa dicotomia do fruto, está em todas essas coisas, certo, errado, bom, ruim. Isso aí é tudo conhecimento bem do mal. Nós estamos fora disso. Nós não servimos na configuração do que, nossa, eu fiz o certo. Nossa, eu fiz o errado. Nossa, eu fiz o bom. Nossa, eu fiz o mal. Nossa, eu tenho razão. Não, eu não tenho razão. Tudo isso é configuração da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós não estamos mais nessa configuração. Nós somos filhos que servem como discípulos. Então nós não seguimos configuração, programação de condutas religiosas para nos ligar a Deus. Nós somos discípulos. Nós já temos alguém para imitar, para ser parecido. Nós temos já um modelo. Nós estamos modelando ele. Nós estamos olhando firmemente para ele, para se parecer cada vez mais com Ele e seguir no reino parecido com Ele. Ou seja, nós somos filhos que servimos como discípulos de Cristo. Nós só temos alguém para imitar. Nós temos alguém como modelo.
Jesus. Isso destrói, né? Ser discípulo. A igreja não é constituída em servos, é em discípulos, mas somos filhos que servimos como discípulos. Nós não servimos pela nossa cabeça para chegar até a Deus, religiosidade. Nós servimos como discípulos, nós servimos em Cristo. Modelo nosso de cristianismo, de serviço é discipulado em Cristo. Então veja, isso quebra a espinha da religião, isso quebra a espinha religiosa do cristão. Nós ficamos falando de católico, de espírita, de muçulmanos, de hinduístas, de tantas religiões. Nós precisamos tirar a religião que nós colocamos no cristianismo. Nós misturamos a religião com o reino, e aí não tem reino, porque o reino não admite religiosidade, o reino não admite a árvore do conhecimento do bem e do mal, não admite esse bem o reino admite vida. Nós estamos em vida, nós estamos princípios de vida, nós vivemos o amor e a vida, glória a Deus. Então, essa é a configuração, para a gente destruir medo, para a gente destruir as configurações, certo? A programação, né? As condições, as opiniões, a formatação desse bem que é baseado em medo, que é baseado em condenação, que é baseado em culpa. Se você se pegar com medo, condenado, com culpa, longe de Deus, você está na religião. O reino nunca vai fazer isso com você. O reino é justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Então veja que a gente começa a quebrar tudo isso. Então é uma mente que está sendo descondicionada de ser conhecimento, informações de bem e de mal, para uma mente que é a mente do reino, que é a mente de Cristo. Veja a palavra Cristo, Messias no hebraico, Machia no hebraico, e a palavra Cristo é ungido, e eles não esperavam um profeta. Os judeus não esperam um profeta, os judeus não esperam um sacerdote. A palavra Cristo está ligada, associada a rei. Nós temos a mente de Cristo. Então quando a Bíblia diz em 1 Coríntios 2,16, nós temos a mente de Cristo, está se referindo a dizer que nós temos a mente de reis. Aleluias, e reis, mentes de rei, é uma mente que não é condicionada. Glória a Deus por isso. Então nós já, olha só aqui, você tem que pegar o seu celular, você tem que fazer um grupo no WhatsApp só com você. Você tem que ouvir essas coisas e começar a vir os bloqueios religiosos em você. Você tem que começar a anotar número 1, número 2, número 3. E você tem que começar a quebrar depois esses bloqueios com a palavra, oração e palavra, confissão da palavra. Você tem que pegar e alinhar com a palavra todas essas coisas, a palavra do reino, não a palavra da igreja, não a palavra da religião, não a palavra dessas igrejas modernas. Você tem que se alinhar com a palavra de Deus, certo? Então olha só, nós estamos pontuando cada coisa aqui, gente, é coisa extraordinária. Eu nunca ouvi ninguém falar essas coisas desse jeito, não, usando a árvore e a árvore da vida. Deve ter sim, porque o Senhor tem revelado demais as coisas, né? Eu digo que eu não tenho ouvido, né? Se você tem ouvido, você já está sendo confirmado então. Glória a Deus, já é mais alguém falando a mesma coisa para você sair da religião. Então é o conhecimento do bem e o conhecimento do mal. Olha só. Então se o conhecimento do bem é a religião, que é pautada em obras, né? O homem lá, Jesus contou a história do homem que subiu, sou fariseu, eu faço isso, eu faço aquilo, e o pecador, Senhor, tem misericórdia de mim, ser propício a mim, ser propício, a propiciação, eu sou pecador, né? A gente vê que a religião, e Jesus falou assim, quem saiu justificado de lá? O religioso com as suas obras, ou aquele que falou, ser propício a mim, Senhor, por misericórdia, ou ser propício a mim, por misericórdia, porque a religião não presta, assim como o mal não presta. Então conhecimento do bem e do mal, o mundo ele está alicerçado no conhecimento do bem e do mal. O mundo tem paredes enfeitadas nos seus quatro cantos, porque o mundo é uma caixa, né? A terra, né? Não estou falando da terra, estou falando do mundo, é uma caixa quadrada, fechada, é uma prisão. A base é o conhecimento do bem e do mal, as paredes é o conhecimento do que é bom, do que é mal, e em cima tem o diabo ali regendo, vendo, olhando tudo. Então o mundo é a configuração de uma caixa quadrada,
certo? Porque a Nova Jerusalém é quadrada, então o mundo quer imitar a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é quadrada, só que é quadrada em liberdade, é quadrada em 12, né? 12 é o número do governo, certo? O mundo não, ele é quadrado em 6. Homem. É o homem que foi criado no sexto dia, que tem como princípio de vida conhecimento do que é bom, do que é mal. Então, dentro dessa quadrado, essa caixa, tem gente aí dentro dessa caixa, um mundo que é muito bom, que é muito religioso, e tem outras pessoas que é muito más. Tá no mesmo lugar, no mesmo lugar. O que é igreja? É Jesus vir por cima, assim, pegar fulano, tirar. Ele é muito bom, ele é da bondade, da religião. E tira ele do corpo de Adão, porque esse mundo é o corpo de Adão, é o sistema do pecado, e coloca ele aqui, ó, fora da caixa, como igreja. Certo? Os tirados para fora. Aí o que é a igreja? Ele pega lá o mal, que está baseado no conhecimento do mal, lá do fruto, e ele era um cara mal, muito mal mesmo, e então aí você tira ele, coloca ele em Cristo, ele se torna igreja, tirado para fora. Então o mundo é uma caixa quadrada, o alicerce é o conhecimento do bem e do mal, as 4 paredes são as 4 paredes do bem e do mal, e ser igreja é ser tirado desse negócio aí. Então olha que trem maravilhoso. Então a nossa mente está condicionada a ser religiosa, bem, e ser maldosa, obras da carne. Sabe as obras da carne de Gálatas 5:19? E ali naquelas obras da carne também tem obras religiosas, porque tem feitiçaria ali. O que é feitiçaria? Feitiçaria também é, né, uma ramificação da religiosidade. Magia, feiticismo, macumbaria é uma ramificação de religiosidade. Nossa cabeça, né, muitos de nós é uma religiosidade má, mas para quem é adepto dessas religiões é bom. Então você viu, está baseado no bom. Para nós está baseado no mal. Agora, essas obras do mal, que é a inveja. Então a inveja, a trapaça, a divisão, os ciúmes, a ira, a prostituição, todas aquelas obras lá. A nossa mente está configurada nos moldes desse mal. Então nós somos tão religiosos quanto mal, nós somos tão bons quanto maus, nós somos os dois. Você consegue entender? Que a pessoa que é má, ela também é boa. Ela pode ser má com um grupo social, mas ela é boa com outro grupo social. Ela é má nas suas obras, ela rouba o dia inteiro, ela fala mal, fofoca da vida de todo mundo o dia inteiro, ela mete o pau em todo mundo, ela difama pessoas na rede social, ela humilha pessoas, só que depois, num domingo, pela manhã ou à noite, ela está em algum lugar chamado de igreja e ela está lá dando uma esmola, ou ela vê alguém no semáforo, ela pedindo alguma coisa, ela dá uma moeda, ou ela ajuda alguém dos seus parentes, então ela fala assim, eu sou bom. Ou seja, ela passou o dia inteiro na maldade, mas também no fim do dia ela fez a bondade. Ou ela fez a bondade o dia inteiro, mas no fim do dia ela fez a maldade. Ou seja, todo mundo é religioso, é bom, e todo mundo tem obras da carne, é mau, é invejoso, é soberbo, é altivo, é orgulhoso, é cheio de divisão, é alguém que pensa só em si mesmo, é alguém que passa os outros para trás, é ladrão, é tudo isso. Nós em níveis diferentes, nós somos maus, em níveis diferentes nós somos bons, em níveis diferentes nós somos religiosos, e em níveis diferentes nós temos a maldade no sentido de obras erradas dentro de nós. Então veja que a nossa mente, 99% da nossa mente na inconsciência está configurada, está para ser programada, para ser formatada, para ser bom e ruim ao mesmo tempo. Veja que a nossa mente do mal é uma mente cheia de condições. Então, quando a gente já tem a condição em nós, quando a gente vê alguém prosperar e a gente não prospera, e no caso é alguém próximo de nós, que por exemplo, esteve no nosso convívio de infância, a gente vê essa pessoa prosperar, a gente vai ter inveja dessa pessoa, porque a gente começa a pensar que essa pessoa, ela deve ter feito alguma coisa errada, a gente começa a querer o que a pessoa tem, ou a gente começa a querer que a pessoa não tenha aquilo para a pessoa voltar a ser como a gente.
Isso é uma condição de inveja que já está dentro de nós, um dispositivo que está dentro de nós, é como um interruptor, acende dentro de nós e a gente não percebe que a gente está tendo aquele sentimento. E se alguém falar assim, você é invejoso, você diz, não, eu não sou, porque é tão inconsciente que você fala, porque às vezes é até feio, não, eu não sou invejoso. Eu não sou invejoso, mas você está querendo que o outro tenha, ou você está querendo que o outro perca o que tem, para ele voltar a ser como você. Às vezes também, né, a inveja ela está tão assim em nós, que nós passamos a ter inveja de pessoas que são parecidas conosco. Então, um advogado, ele sempre vai ter inveja de o outro advogado que é mais bem sucedido que ele. Um médico, psicólogo, sempre vai ter a inveja de alguém que tem mais sucesso do que ele. E daí vai querer que essa pessoa não tenha o que ela está tendo, ou que você tenha o que ela tem. Então, são drives, são coisas que estão dentro de nós, né, que tem nos atrapalhado de maneira ferrenha, tem nos atrapalhado de maneira absurda, certo? Então veja que nós estamos aprendendo isso, né? Nós estamos aprendendo, nós precisamos descodificar essas coisas, desbloquear essas coisas, tirar essas coisas de nós, retirar de nossa vida todas essas coisas, certo? Então todas essas coisas do mal tem ali dentro de nós, certo? Então nós já nascemos, Salmos 51, 5, em pecado nós somos concedidos, ou seja, errando o alvo, já gastando energia, né, com a coisa errada, ou seja no bem, ou seja no mal. Então veja só, nós estamos configurando, você precisa começar a achar isso aí, você já nasceu assim, mas aí nós vamos agravar a coisa agora. Como que nós vamos agravar o negócio? Nós vamos agravar o negócio assim, os bloqueios, essas programações, essas condições, essas opiniões, nós vamos agravar, porque nós já nascemos com elas, mas aí nós nascemos em contextos culturais diferentes. Daí então a nossa cultura vai começar a definir, vai começar o lugar onde nós, o ambiente que nós estamos, a cultura daquele ambiente vai começar a potencializar ou o bem ou o mal, ou os dois, ou religiosidade ou maldade. Os dois, certo? Então a cultura de onde nós estamos, por exemplo, aqui no Brasil, uma cultura de pobreza, uma cultura de vícios, de drogas, a cultura de roubo, uma cultura de religiosidade muito forte, várias religiões. Então, geralmente nós somos criados nesse meio, nós passamos a comportar-nos de acordo com a cultura que nos foi passada. Certo? Então, a pessoa que mora em outro país, ela tem outra configuração de cultura, ela talvez não terá o mesmo nível de religiosidade ou de maldade que nós temos. Daí vem em segundo lugar, a família que nós pertencemos. Ou seja, nós já temos as condições, a programação e as opiniões do bem e do mal. E a nossa família, por estar no mundo, a nossa família, por estar nessa caixa quadrada, a nossa família, por estar no sistema social, no cosmos, que é pautado no que é certo, no que é errado, no que é bem, no que é certo, no que é rico, no que é pobre, no que é luz, no que é trevas, no que é preto, no que é branco, essa família começa a nos tratar, começa a nos educar, começa a nos criar nos moldes do mundo, do conhecimento do que é bom, no conhecimento do que é mal. Então a gente vê nossos pais falando de coisas boas e fazendo coisas más, ou a gente vê eles falando coisas más e fazendo coisas boas. Nós vemos esses ensinamentos que são bons, que são ruins, que são religiosos e que são também maldosos. Então os pais, eles vão potencializar essas informações que vão ficar depois na nossa inconsciência para reger, para conduzir a nossa vida de uma forma que não percebamos que estamos sendo conduzidos pelo conhecimento do bem e do mal e pelo mundo, pelo cosmos, pelo sistema social, potencializado pela cultura da onde nós moramos e pela família a qual nós pertencemos, na figura do nosso pai, na figura da nossa mãe. Então nós vamos pegar os exemplos
do nosso pai, nós vamos pegar os exemplos da nossa mãe, nós vamos pegar as ideias do pai, as ideias da mãe, nós vamos pegar o jeito que o pai vive, o jeito que a mãe vive, a mente do pai, a mente da mãe, nos moldes do conhecimento do bem e do mal, e nós vamos colocar isso dentro de nós, e aí nós já temos uma carga de ter nascido com a herança do pecado. Agora nós estamos recebendo ensinamentos sobre o bem e o mal, sobre o que é certo e sobre o que é errado, sobre errar o alvo, tanto no aspecto do bem, como errar o alvo no aspecto do mal. Então a nossa mente está condicionada a isso. E aí vai passando o tempo, nós entramos na escola, e então começa a ter alguns problemas na escola, porque a escola é um ambiente que nos ensina o que é bom, o que é mal. Os professores começam a nos educar, e eles são influências. Todo mundo que é influência, autoridade, que passou por nossa vida, deixou códigos na nossa cabeça, deixou opiniões, condições e programações na nossa cabeça, as quais nós hoje estamos vivendo, mas não percebemos. Daí a humildade de ser como criança, igual Jesus falou, para poder detectar e quebrar e falar, não, eu penso assim hoje, eu penso diferente do reino hoje, porque meu pai, minha mãe, o professor e a escola. Então nós vamos sendo condicionados, mente condicionada, você entendeu? Nós vamos sendo moldados, formados por esses valores da árvore do conhecimento do bem e do mal, certo? Daí nós vamos passando, certo? E nós temos amigos, esses amigos são de famílias diferentes, que têm contextos de família diferentes. Um menino que tem o pai divorciado, uma menina que tem uma mãe que não limpa a casa, e aí nós estamos na escola ou na rua brincando, e essas crianças, elas também passam valores para nós, através de exemplos, de ações e palavras, e vai para o inconsciente de novo. Daí nós temos os inimigos, e os inimigos também começam a colocar programações em nós de ódio, de ira, de disputa, de guerra, potencializando o mal. Então, o nosso pai e nossa mãe têm uma religião e nos faz ir nessa religião, seja o cristianismo, a igreja, e você tem que ir na igreja, porque se você não ir, você vai para o inferno. E a gente então pega outro drive, a gente pega outra configuração, a gente pega outro sistema de implantação de crenças em nós, e nós pensamos que se eu não for na igreja, eu não quero ir, mas se eu não for, eu vou para o inferno, Deus é mau, Deus é isso, Deus é aquilo, e a gente não associa a igreja ao corpo de Cristo, mas associa a nos livrar de uma penitência, a nos livrar de um castigo eterno, de um castigo provisório. Então vem nossos pais com a religião, está implantando em nós, condicionando a nossa mente, colocando condições na nossa mente, vem colocando condições e opiniões em nossa mente, programações referentes a bem e a mal. Aí nós crescemos e vem o emprego, patrão, e esse patrão, o jeito que ele é, o jeito da empresa, a cultura da empresa, o ambiente da empresa, vai formatar na nossa cabeça, vai instalar na nossa cabeça uma programação sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre valor, sobre amizade, sobre equipe. Nós vamos ter já a bagagem do que nós herdamos da árvore do conhecimento do bem e do mal no ventre, que está dentro de nós e está sendo potencializada por educação, por ensino, por valores, por ideias, por palavras, por exemplos do pai, da mãe, certo? Da escola, dos amigos, dos inimigos. E aí vem a parte do trabalho e vai estar configurando a nossa cabeça, e de repente a gente está pensando coisas que não são nossas. Nós herdamos daquilo e virou inconsciente, e nós achamos que é nossa opinião, que é nossa condição, que é nossa programação de vida, porém não é, foi implantado. Daí vem os parentes, os padrinhos, os primos, as primas, os tios, as tias, o vô, a avó, materno, paterno, vai agregando em nós, colocando em nós valores, ideias, princípios bons e ruins, de bem e de mal. E nós vamos vivendo desta forma. Então nós entramos nesse mundo, e esse mundo, ele começa a nos formar na meritocracia. Nós começamos a perceber
que se a gente tiver mérito, a gente é. Nós começamos, se a gente não tiver mérito, a gente não tem, a gente não é. Aí nós começamos a perceber que tem gente que tem muito dom e a gente não tem dom nenhum. Nós começamos a perceber que tem gente que é muito bom no que faz e nós não somos bons em absolutamente nada. E daí começa a juntar e começa a aparecer um monte de coisas na nossa vida, depois de longos anos de vida, um complexo de inferioridade, um complexo de incapacidade, um complexo de aparência. Começa a aparecer coisas extraordinárias, aí começa a aparecer o sentimento de não prosperar, de não conseguir ter dinheiro, de não conseguir se relacionar bem, de não conseguir ir para frente, porque configurações, programações, condições, opiniões herdadas desde o ventre, por essa árvore, por esse fruto cresceu e nos moldou nossa personalidade, moldou nosso caráter, moldou nossa moralidade, moldou nossas condutas, moldou nossa coragem, nosso medo, moldou nossas fraquezas e pontos fortes, foi tudo moldado por meio dessa árvore, desse fruto que está em nós e de repente foi potencializado por pais, por parentes, por padrinhos, por patrão, por igreja, por religião, por professor, por amigos, por inimigos, pelas redes sociais agora, pelas redes sociais, né, pelos ícones que a gente tem, pela cultura, né, do que vemos, do que ouvimos, as músicas, as séries da TV, as minisséries, os programas, tudo isso moldando a gente, fazendo a gente ser modulado de acordo com o que é bom, de acordo com o que é mal. E aí, cada tempo da nossa vida a gente pende mais um lado para o mal, outro lado para o bem, a religião. E tudo isso é formatação de escravo, de escravos, certo? Olha só, a configuração de escravos, porque o mundo é esse caixote fechado e dentro do mundo tem escravos. Então essa mente, seja do bem, seja do mal, você é sagaz, você é esperto, você é inteligente, você fica rico, você fica próspero, não deixou de ser escravo. Você é escravo de si mesmo, você é escravo dos seus desejos, você é escravo das suas fraquezas, você é escravo da sua energia errada, você é escravo do diabo, mesmo que você diga não sou, já é condicionado, você foi condicionado a dizer que você não é escravo, você foi condicionado a não perceber que você é escravo, porque quando a gente descobre que a gente é escravo, a gente quer liberdade, mas quando a gente acha que é livre num caixa fechada, a gente nunca vai atrás de pensar em ser livre, porque nós pensamos que somos, mas não somos, e daí é esse bloqueio que eu preciso falar com você, de achar que você é livre e talvez você não é, porque você está carregando algemas e prisões desde o ventre e você precisa, em nome de Jesus, quebrar. Ponto. Glória a Deus por isso. Olha só toda essa dinâmica para eu chegar a dizer que a mente do mundo é a mente de escravo, a mente do reino é a mente de reis. É por isso que Jesus veio, para tirar pessoas da caixa quadrada, da condenação, da morte e do pecado, para tirar as pessoas da árvore do conhecimento do bem e do mal. É estranho, né? Como que as pessoas inverteram o papel de Cristo na igreja. Aí as pessoas vêm para a igreja, em vez delas ouvir de Cristo, que é o libertador do sistema do mundo, a igreja ensina de religião, a igreja ensina de bem, para tirar as pessoas da caixa do bem e do mal pelo bem. Mas quem tira da caixa é Cristo, só se tornando igreja. Então, aqui é um ponto importante, muito importante, que é o ponto do novo nascimento. Nós precisamos pensar no novo nascimento. No novo nascimento. Porque o novo nascimento é nos tirar da caixa. E quebrar essa engrenagem do conhecimento, do bem e do mal. Se você nasce de novo, e você está numa igreja religiosa, que prega da campanha, que prega do voto, que prega para você fazer, senão você não tem, que te condena, você não consegue ficar lá. Que prega de pobreza, que prega de doença, que prega de fracasso, que prega de pecado, você não consegue ficar lá. Porque você nasceu para o reino, e no reino, as pautas do reino não são essas. A vida do reino não é essa. Então, para a gente quebrar a condição da mente,
a opinião da mente e a programação da mente de escravo, que é a mente do conhecimento do bem e do mal, a primeira coisa que é necessária, o novo nascimento. Jesus falou isso para Nicodemos, pensa num cara do bem, um cara religioso, pensa num cara do bem. Aliás, vários exemplos da Bíblia são caras do bem. O jovem rico, faço tudo desde criança, lei, um cara do bem, mas não era do reino. Não adianta ser da religião, do bem, e não ser do reino. A gente precisa ser do reino, não do bem. A gente precisa ser do reino. Ficou claro? Isso quebra. Se alguém conseguisse ouvir isso, meu Deus, se alguém consegue ouvir isso, acaba com a religião. O novo nascimento destrói a religião, o bem e o mal. Porque Jesus diz assim para Nicodemos: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Ele não podia ver o reino se ele não nascesse de novo. Por quê? Se você não nasce de novo, você está na caixa quadrada. Você não nasce de novo, você está baseado nesse sistema. Então você olha, você não vê o reino. Para você ver o reino, você precisa sair da caixa, você precisa morrer para a caixa, para você nascer no reino. Aí Jesus acrescentou no João 3,5. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode nem ver e nem entrar no reino. Então, Jesus deixou aqui para nós como desbloqueia a mente com o novo nascimento. A primeira coisa que desbloqueia essa maneira de viver da árvore, essa maneira de viver do mundo, do cosmos, do sistema social, é viver em Cristo. Para viver em Cristo precisa nascer da água e do Espírito. Veja, precisa nascer da água e precisa nascer do Espírito. A gente precisa nascer da água, que é a palavra, e nascer do Espírito, que é o Espírito Santo. E quando a gente nasce de novo, aleluias, nós simplesmente estamos trocando de árvore. Você viveu a vida inteira com a mão na árvore do conhecimento do bem e do mal, comendo o conhecimento do bem e do mal, porque você herdou o conhecimento do bem e do mal. Teu pai e tua mãe te deu o conhecimento do bem e do mal. Teu professor deu o conhecimento do bem e do mal. Sim, teus amigos, teus inimigos, a cultura, a mídia, a música, a televisão, as redes sociais, os teus relacionamentos, a tua cosmovisão, o que você mesmo pensando, você comendo a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você morre para isso. Você morre, você nasce da água, você passa pela água para se limpar, você volta a ter, você passa pela água, você está sujo aqui, está comendo um fruto de sujeira, bem e mal, achando que está bem. De repente te vem o Evangelho. O Evangelho é a luz, é a lanterna ali ó, do Espírito Santo dentro da caixa. Milhões de pessoas, o Espírito pega a lanterna do Evangelho e mira em você, e você fala: gente, o que é essa árvore? Gente, o que eu sou? Estou separado de liberdade, estou separado de Deus, estou separado do plano original, da programação, da opinião, da formatação, da condição original que eu estou fazendo. Meu Deus, me ajuda. E aí o Evangelho está brilhando em você ali, a lanterna do Espírito, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí você é convencido e você fala: meu Deus, eu aceito que Jesus me tire dessa caixa. Eu aceito que Jesus me tire da condenação, do pecado e da morte. Eu aceito que Jesus me livra dessa caixa de morte, de separação de Deus, de separação do plano original, de separação da programação, formatação original, da separação das opiniões e condições originais. Eu aceito que Jesus venha e me tire, porque eu não consigo escalar, eu não consigo sair daqui pelo bem, eu não consigo pular, eu não consigo fazer um mecanismo, um avião, um foguete que me tira disso aqui. Eu aceito que o Senhor Jesus venha e me tira. Então Jesus vem, pega você lá do mundo, você do corpo de Adão, você com a mente da árvore do conhecimento do bem e do mal, põe você na palavra, na água, limpa você e te coloca o Espírito. E aí você passa a viver do lado da árvore da vida. Você mudou de endereço, você mudou de cultura, você mudou de ambiente, você mudou de lugar, você geográfica e espiritualmente você mudou, você não é mais do mundo. Então bem e mal não tem mais sentido para você. Por quê? Você não vai mais comer da árvore,
que te condicionou. Você não vai mais ouvir os conselhos que te condicionaram. Você vai quebrar multidão de bloqueios que você tinha só de mudar de lugar. E você pega a árvore da vida e você fala: uau, eu estou em outro lugar, eu estou no reino, eu estou no Éden, eu posso comer da árvore da vida. E você começa a comer da árvore da vida. E você está num lugar de plenitude, um lugar que tem ouro, que tem pedras preciosas, que tem prata, que tem o bom perfume de Cristo, que tem provisão. Cristo é tudo em todos. Você está no reino, você tem justiça, alegria e paz. O fruto do Espírito é amor. O fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não tem lei. Você está lá em Gálatas 5, 22 e 23, você come o fruto, você configura de novo a tua vida, e agora você pode ter, glória a Deus, no seu espírito, uma ressurreição. Você nasceu do Espírito, você foi tirado da caixa, Jesus veio e te tirou da caixa, te fez viver no Espírito, morar no Espírito, reinar no Espírito. Então você voltou a viver, agora você se libertou da prisão, você se libertou da prisão, você está livre. A prisão do mundo, da religião e do mal, o bem e o mal. Você nasceu de novo. Você nasceu de novo. E agora você vai começar a comer da árvore da vida. Não tem sentido você ter nascido de novo da água e do Espírito, estar no reino de Deus, querer voltar para o mundo e comer o que é bem e o que é mal, viver religioso. Não. Se você comer o rei, se você comer o bem, se você comer a religião, você vai comer o mal junto. Por isso que a religião é tanto boa no aspecto humano, de querer se achegar a Deus, como má. Ela faz maldades porque ela não admite liberdade e amor, ela condena e aprisiona. Então não tem sentido você estar em vida. E vida é espírito, vida é princípio, vida é amor, vida é reino. Então você desbloqueia sua mente. Agora, para concluir aqui, essa parte da mente condicionada, da mente bloqueada, você passou para esse lugar, agora você precisa comer a árvore, você precisa se alimentar da palavra, você precisa entender a palavra, você precisa entender quem você é. Sua identidade, você é um espírito, você tem uma alma, você mora num corpo. Você está em Cristo, Cristo está em você. Você age por Cristo, Cristo age por você. A tua identidade é Cristo agora. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O primeiro ponto é você entender tua posição em Cristo. Você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Você agora vai partir do ponto de ter para fazer, não de fazer para ter. Agora é diferente, você parte do ponto de ter em Cristo para fazer em Cristo. Então você começa o desbloqueio da tua vida. Daí você começa o desbloqueio da tua vida. E o desbloqueio vai ser na sua alma e na sua mente, que ficou às vezes a sua alma, a sua mente, bloqueios que você aprendeu na sua infância, com seu pai, com a sua mãe, com seus parentes, seus padrinhos, com seus professores, seus amigos, seus inimigos, a cultura. E aí você vai quebrando esses bloqueios agora e você vai romper para a glória de Deus. Então, olha, se veio bloqueios aí em você já, nossa, você anota, coloca a palavra: eu nasci de novo. Eu nasci de novo para viver uma nova vida. Se você é religioso, eu vivo o reino. Se você é mundano no aspecto do mal, eu vivo o reino. E você vai crescer nesse reino para a glória de Deus. O Evangelho é vida, meus irmãos.